Pessoal, boa tarde. Hoje, mais uma vez, tá? Estamos aqui com a professora Thaís, hoje trazendo um evento para a gente sobre gestão do tempo. Oi, desculpem que tava, o meu YouTube estava ligado o áudio, tá? Vou começar novamente. Vamos lá, galera, boa tarde. Estamos aqui hoje mais uma vez. Hoje, 21 de agosto, começar a semana com a professora Thaís sobre gestão do tempo. A gente sabe que essa questão de pandemia, a questão de home office, a gente tendo que misturar trabalho com trabalho de casa, com a família, com filhos, enfim, é uma loucura. Hoje, pela manhã, por exemplo, eu tinha uma aluna do mestrado, tadinha, ela apresentando, e aí ela falava para o esposo, pega a neném aqui, e a gente tem que entender, porque as crianças não entendem, né? Elas não compreendem, pensam que a gente está em casa e que nós estamos ali para servir nesse momento, ainda mais quando a criança é muito pequena como a dela. Então, aproveite, professora Thaís, é com você, tá? Fique à vontade, tá? Eu estou por aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, professora Rosângela. Boa tarde a todos. Realmente um grande desafio, né? Hoje a ideia é apresentar, na verdade, é trazer uma certa consciência para uma melhor gestão do tempo, né? Então, existe uma série de técnicas que a gente pode utilizar. Entretanto, mais importante de tudo é ter a consciência. Não, de nada adianta a gente ter a melhor técnica, né, de gerenciamento de tempo, se não houver a consciência para a mudança do comportamento. Então, eu preparei para vocês uma aula super leve, para a gente brincar um pouquinho. Quem me conhece sabe que eu levo essa parte do comportamento dentro da gestão muito a sério. É a partir desse comportamento que a gente consegue ter bons resultados, né? E aí a gente corre atrás de conhecimento, lê, estuda, etc, etc. Porém, é o comportamento que é o grande diferencial. E aí a gente passa a ter, né, quando a gente tem esse comportamento diferenciado, a gente passa a ter um tipo de inteligência que se destaca no mercado de trabalho e que, consequentemente, traz melhores resultados para a nossa vida, né, alcance de objetivos, etc, etc. Então, quando a gente conversou, né, sobre trazer uma palestra com essa temática, eu até propus para a professora Rosângela esse título, né, Realize Mais, Gerenciando o Seu Tempo. E a ideia desse mais, e aí vocês vão ver durante a aula, é com mais qualidade, né? Porque não é só fazer mais coisas, mas é fazer o que você faz ou outras coisas com qualidade. Essa que é a grande diferença. E aí eu vou dar umas pinceladas em vocês para tirar todo mundo um pouquinho aí da zona de conforto, tá bom? Então vamos começar, gente. Eu começo com vocês assim hoje, de forma bem tranquila. Deixa eu até voltar aqui que eu acho que vai ficar melhor. Vou passar um vídeo rapidinho e eu quero que vocês somente reflitam. Só isso. Professora Thaís, está sem áudio o vídeo. Oi, Thaís? Melhorou? Não, tá sem áudio. Provavelmente, clica no que deve estar desativado o YouTube. A Juliana falou que tá ok. Ah, ok. Continuando.
E aí, gente, quem se identifica? Se você puder ir pegando os comentários depois, vai ser legal, tá certo? Quero saber quem se identifica com esse vídeo. Olha só, parece uma situação do cotidiano de muita gente, né? Aquela, nossa, eu quero abraçar o mundo, mas peraí, nossa, o tempo é muito curto, né? Parece, nossa, mas já são 5 horas, já acabou o expediente, já vou para casa. Nossa, mas vou pegar trânsito, enfim. Parece uma situação realmente do cotidiano de muitas pessoas. Mas vocês percebem aquele comportamento do personagem sempre assim, em pânico, né? Com uma angústia, até mesmo com uma certa infelicidade. Vocês percebem isso? Quando a gente não consegue realizar o que a gente deseja, é óbvio que bate uma frustração. Sempre aparece algum aluno, algum cliente, quando eu trabalhava com consultoria ou com coaching, e falava assim para mim, mas o problema é que eu sou muito ansioso, que eu sou muito ansiosa, então assim, eu vou gerando uma ansiedade, e aí eu vou ficando nervoso, e aí eu acabo deixando para lá, ou eu não consigo realizar, ou aí também tem o outro lado. Ah, não, mas você sabe o que acontece? É porque eu procrastino o que eu faço, né? E aí você começa a ver que tem muitos detalhezinhos que precisam ser estudados. E é tão interessante, pessoal, quando a gente fala do tempo, né? Porque o tempo, ele é gratuito, mas tem valor. Você não pode ser o seu dono, mas pode usá-lo. Você não pode guardá-lo, mas pode investi-lo. E uma vez que você o tenha perdido, você jamais conseguirá recuperá-lo. Então, são várias coisinhas que a gente começa a analisar o tempo, né? Que é tão precioso. Tem um ditado popular, eu vou colocar assim, que a gente sempre ouve, né? E às vezes a gente fala muito também, que é, olha, o tempo não é dinheiro. E aí? Faz sentido? Não faz sentido? Eu vou dizer para vocês que esse ditado, na minha percepção, no meu ponto de vista, ele está errado. Porque tempo consegue ser mais valioso que o próprio dinheiro. Tempo não pode ser comprado. Então, quando a gente perde aquele minuto, quando a gente perde aquele segundo, ele ficou perdido e aí foi. O que a gente vai tentar fazer, o que muitos tentam fazer, é tentar recuperar o tempo perdido. E aí vem aquele avalanche de comportamentos inadequados, muitas vezes, que podem gerar uma entrega de um trabalho sem muita qualidade, o não cumprimento de algum prazo, que pode gerar estresse, horas sem dormir, e outros problemas de saúde que possam acabar interferindo. Então, a gente está brincando, o vídeo é engraçadinho, é legal, tal, mas é algo muito sério a ser tratado. A professora Rosângela fez uma apresentação muito bacana no início, né, falando de toda a questão da pandemia. E foi tão quase que cômico, se não fosse bem trágico, gente, porque eu me considero uma conhecedora
de comportamento e de gestão do tempo. Eu sempre geri muito bem o meu tempo. E quando veio a pandemia, eu tive que sair totalmente da minha zona de conforto e me readaptar e reaprender. Porque era um outro espaço, era um outro dia a dia, eram outras exigências que aconteciam. E você não consegue trabalhar sozinho, você não consegue fazer tudo sozinho. Porque quando você vai gerir o seu tempo, parece que é uma coisa tão assim, nossa, então é meu tempo, então vamos lá, né? Só que quando começa a envolver o tempo de outras pessoas, a dinâmica de trabalho de outras pessoas, aí você vai ter que reformular toda a sua estratégia. E a gente vai chegar lá para eu falar bem bonitinho para vocês sobre isso. Mas, por enquanto, vamos aqui ver a apresentação que eu preparei para vocês. Aqui, vamos lá. Então, eu acho que todo mundo tem um pouco essa sensação, né? O tempo tá voando, gente. O que acontece que o dia passa tão rápido? Vocês têm essa sensação, gente? Vamos entrar no processo de reflexão agora. Todo mundo pensando um pouco nisso, tá? Como é que tudo ficou tão rápido? Como é que, por exemplo, como é que os nossos pais, os nossos avós conseguiam dar conta de tudo que a gente deveria dar conta hoje? A escola, a família, o trabalho, o lazer, enfim, uma série de coisas aí que parece que era mais fácil antigamente. Então, peraí, será que o tempo ficou mais rápido? Aí eu coloco para vocês assim, olha, um dia, gente, continua tendo 24 horas, uma hora continua valendo 60 minutos, e cada minuto ainda tem 60 segundos. Nada mudou nesse sentido. Peraí, se nada mudou nesse sentido, então qual é a diferença? Porque eu sinto que está diferente. Vocês percebem, às vezes, até quando a gente está viajando, quando a gente está de férias. Quando a gente está de férias, parece que o tempo passa de uma forma diferente. Quando a gente já está no trabalho, parece que é um outro tempo. Eu lembro que era muito engraçado quando eu passei muito tempo morando em São Paulo, e lá parecia que o tempo voava, eu não conseguia fazer tudo que eu precisava fazer, né? E quando eu chegava aqui em Aracaju, porque eu sou daqui, que eu vinha passar as férias aqui, eu vinha fazer alguma atividade de lazer, eu olhava para o relógio, eu ia para a praia e falava, nossa, mas ainda não é nem meio-dia, eu ainda estou na praia. Nossa, se eu estivesse em São Paulo, já seria 6 horas da tarde, né? Porque a nossa relação com o tempo, e aí vem essa sensação, né, de que o tempo tá voando, tem muito a ver com o nosso próprio ritmo de vida. E aí foi acontecendo um monte de coisas ao nosso redor que fazem com que o nosso ritmo de vida se torne mais acelerado. Então, muitas vezes a gente tem essa sensação de que eu não consigo fazer tudo o que eu me proponho a fazer diariamente, porque parece que o tempo de um dia não é suficiente. Então, ainda pensando nessa reflexão, será que vocês conseguem conciliar a vida pessoal e profissional sem que nenhuma delas seja prejudicada? Olha aí um dos grandes segredos, e aí vai a primeira dica de hoje, vai. Equilíbrio. O equilíbrio é muito importante para o gerenciamento do tempo, porque o bom gestor do tempo é aquele que consegue alcançar os seus objetivos e consegue ficar bem em outros aspectos da sua vida. O tempo, claro, ele é fundamental para a gente fazer todo o planejamento, alcançar nossos objetivos, enfim. Só que a gente não pode planejar algo da nossa vida, um ponto da nossa vida, e esquecer de todo o restante, né? Eu sempre costumo falar em sessões de melhorias de comportamento profissional e esse comportamento no mercado de trabalho, que um profissional, para ele ser bem sucedido, ele precisa ter alguns pilares, né? E aí vamos pensar nos pilares, né? O que pode sustentar esse profissional? O conhecimento, o desenvolvimento intelectual, né? Toda essa parte de aprimoramento, mas a parte também de desenvolvimento emocional, né? De você saber, de você ter inteligência emocional mesmo. Quanto mais você sabe sobre você e como você reage ao mundo ao seu redor, mais inteligente você se torna, né? E vem os outros pilares. A família, que é um pilar importante, importantíssimo. Os amigos, um outro pilar importante. Tem gente que junta tudo. Pode ser também, tá valendo, tá? A saúde, né? Não adianta você ter tudo isso se você não tiver uma saúde bacana e aí você não conseguir realizar todo o restante. Então, quem me conhece bem sabe, eu adoro trabalhar, mas eu acordo 6 horas da manhã e eu faço minha sessão de pilates, hoje eu fiz yoga, foi maravilhoso.
estava precisando, né? Às vezes, quando eu tenho um dia mais corrido, eu também replanejo tudo. Quando não dá para fazer exercício no começo do dia, eu já penso em outro momento, ou eu faço uma atividade física de uma forma diferente. Termino o trabalho, pego meu filho, vou na praia, e a gente corre pra caramba na praia brincando. Eu aproveito e uno duas coisas ao mesmo tempo. Algumas dicas aí que vão indo, tá? Então, vem a família, a saúde, né, que eu comentei, e tem uma coisa também muito interessante que muitas pessoas esquecem, que é eu vou ter um certo cuidado, mas eu vou falar assim, a parte espiritual, né? O você se encontrar, o você parar, refletir e tentar buscar outras coisas. Eu não tô falando de religião XYZ, tá, gente? Mas é esse momento que é só seu, que é bacana, né? É um momento de quase que de meditação, para quem consegue meditar, que é muito difícil meditar, quem consegue é maravilhoso. Então, todo esse processo, sabe, de construção, né, desses pilares bem solidificados, te dizem uma coisa muito importante. Se um pilar, ele desaba, os outros pilares continuam te sustentando. Entenderam? Então, quando a gente aposta em tudo, em uma coisa só, e esse pilar desaba, como você vai ficar de pé? Então, a gente fala muito de gerenciamento do tempo, mas o que eu quero trazer para vocês hoje é o que deixaria vocês se sentirem realizados. E aí sim, como utilizar um gerenciamento de tempo para vocês alcançarem os objetivos. Então, pensando nisso, eu sei que algumas pessoas já estão refletindo. Eu trago algumas definições. Tempo é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos. O que a gente escutou muito no começo da pandemia foi, olha, a cada 100 anos tem uma grande pandemia que faz as pessoas se isolarem, que morrem muitas pessoas e que revoluciona um pouco aquela geração, que marca aquela geração e que marca aquela geração para sempre, até que aquela geração morra ou deixe de existir, melhor colocar dessa forma, surge uma outra geração que não passou por aquilo e vai viver um outro tempo. Eu não sei se vocês já assistiram, não sei se eu vou lembrar a tradução, mas é O Dilema das Redes. O Dilema das Redes está em cartaz no Netflix. Quem já assistiu? É um documentário maravilhoso que fala da mudança que nós tivemos de comportamento em relação às redes sociais. E a nossa geração realmente, tudo que está acontecendo na nossa geração é muito novo. Então, é difícil a gente dizer o que vai acontecer, onde vai dar. Mas a gente percebe que esse período da história, ele é muito emblemático. Né? A gente está revolucionando o comportamento humano. Para pior, para melhor, enfim, não sei, eu vou deixar vocês pensarem sobre isso. Mas é esse período, é o tempo, né? E tudo que acontece nesse período pode provocar mudanças de comportamento. Então, quando a gente pensa em gerenciar o tempo, a gente começa a analisar todo o processo que existe ao redor. Todo um planejamento, toda a parte consciente de controle, né, que a gente deve ter. Atividades específicas, o que pode melhorar e aumentar a efetividade, a eficiência, a produtividade. E aí é muito simples, né, gente? Porque, assim, ninguém ensina ninguém a gerenciar o tempo. O que eu me proponho aqui a fazer com vocês, para vocês, é tentar trazer esse processo de consciência, de conscientização do que vocês são, do que vocês querem, para que vocês consigam ter essa efetividade, eficiência e produtividade. Porque eu não posso falar para vocês como eu executo o meu controle consciente sobre quantidade de tempo. Isso é muito relativo. Né? O tempo pode ser relativo se a gente analisar o que é valioso para você e o que é valioso para mim. Então, não é uma matemática, a gente está falando de comportamento, não tem nada exato aqui. Porém, mesmo não tendo nada exato, a gente percebe que há algumas questões, né, que são familiares, né? Existem algumas questões da nossa época, do nosso tempo, que afeta a todos nós. E que eu e alguns outros autores gostamos muito de chamar de ladrões do tempo.
Vocês conhecem algum ladrão do tempo, gente? Olha, eu conheço alguns, tá? Olha o primeiro deles. Alguém se identifica? Aquela pessoa que está ali fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo? Pois é, olha só. Um primeiro e grande ladrão do tempo é o querer ser multitarefa. Porque quando você é multitarefa, eu vou dar uma explicação científica para isso, tá? Quando você quer ser multitarefa, você acaba não finalizando nenhuma atividade e você prejudica a qualidade do que está sendo executado. Existem diversas pesquisas que mostram que o cérebro não tem a capacidade de desenvolver atividades complexas, várias atividades complexas, de uma vez só. Uma atividade complexa por vez. Com certeza tem gente aí falando, não, mas eu consigo, eu sou multitarefa. Olha, essa mesma pesquisa fala que menos de 1% da humanidade consegue ser multitarefa. Então, se a gente pensar de forma estatística, nesse grupo de pessoas aqui, é pouco provável. Pode ter, lógico, mas é pouco provável. Então, eu ainda vou falar mais sobre isso, tá? Mas pensem muito nisso. A gente começa fazendo uma coisa, já vai para outra, e no final do dia você não concluiu nada. Porque a efetividade de gerenciamento do tempo, né, a produtividade, é você conseguir finalizar no trabalho, você conseguir entregar aquilo. E não deixar tudo pela metade, porque no final do dia você não fez nada. Não entregou nada. Um outro ladrão do tempo também que é muito interessante e aí eu coloquei aqui geral, mas depois eu enfatizo mais, mas são os e-mails, né? E aí eu acho que eu coloco mais assim, mais para baixo eu coloco para vocês. Eu não digo nem tanto os e-mails, mas notificações na sua caixa. Então você está na sua área de trabalho e aí vem uma notificação, pá. Aí você faz o quê? Peraí, deixa eu olhar o que é. Pá. Aí você para o que você está fazendo e analisa a sua notificação. Ah, não, mas eu não tenho notificação, mas eu paro todo dia para olhar meu e-mail. Ok, aí a gente entra no nosso e-mail e tem lá um e-mail importante, 2, talvez 3. E um monte de e-mail que é só lixo e que muitas vezes não foi capturado pelo spam. E aí você faz, não, mas deixa eu olhar para ver se é importante. E aí você vai perdendo um tempo com isso que já foi, perdeu o tempo, não volta mais. Um outro ladrão, que eu tenho certeza absoluta que, inclusive, alguns estão ouvindo o que eu estou falando e devem estar olhando o celular porque acha que é multitarefa. Olha só você, preste atenção, é com você mesmo que eu estou falando. As redes sociais. Essa nossa geração, vou falar a palavra certa, esse nosso vício nas redes sociais tem feito a gente perder muito tempo. E por que eu chamo de perder o tempo? Porque se você não absorve nada de produtivo, de construtivo naquilo, é perda de tempo. Ah, não, professora, mas eu gosto de parar um pouquinho, dar uma relaxada. Ok, então é o seu momento de lazer, é o seu momento de descontração. Mas dá uma olhada lá nas suas atividades diárias, no seu telefone. Quanto tempo você ficou nas redes sociais? Quanto tempo, gente? Quantos minutos? Quantas horas por dia vocês perdem? Calculem isso pela quantidade de dias no mês. Calculem isso ao ano. Quantas vidas nós estamos perdendo somente nas redes sociais? É incrível o que tem acontecido. Nesse filme que eu assisti, falando sobre o dilema das redes, tem uma frase muito interessante, e que é óbvia, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, que é: como é que a gente chama quem usa uma rede social? É um usuário. A gente chama usuário duas coisas na vida. Usuário de redes, né, sociais, usuários, de forma geral, e usuário de drogas. E aí, quando eu vi aquela mensagem, eu fiz, gente, é mesmo, eu nunca tinha pensado dessa forma, como um usuário de droga. Como um vício, sim, isso já estava bem claro na minha cabeça, mas não como uma droga. Percebem? E, gente, eu tenho rede social, eu gosto de rede social, adoro curtir as coisas dos meus amigos, adoro ver novidades de trabalho, porque minhas redes sociais tem muita gente que eu sigo, que eu admiro de trabalho, e adoro postar coisas do meu filho, porque eu vou guardando, e eu acho assim, quando o dia tiver que a gente não imprime mais foto, né, meu filho vai conseguir observar tudo
que eu postei dele ali na primeira infância dele. Eu gosto, mas precisa haver uma disciplina. Palavra mágica, ok? Anotem aí. Um quarto ponto, meu Deus, como eu fico desesperada com isso, acredito que muitos também, mas olha, nós melhoramos muito agora na pandemia, hein? Reuniões sem pauta e objetivo. Como isso perde o nosso tempo, gente? Como é uma perda de tempo, né? Antes da pandemia, acredito que com vocês acontecesse a mesma coisa, vocês vão me falar depois. Mas antes da pandemia, muitas vezes eu chegava numa reunião e, primeiro, as pessoas não chegavam numa reunião na hora certa. Eu fico louca com isso, porque eu sou muito pontual. Mas tudo bem, a gente respira, bate um papo aqui, bate um papo ali. A reunião começa com 15, 20, às vezes 30 minutos de atraso. Ok, perdi 30 minutos. Aliás, uma dica, tá? Quando vocês marcarem reunião, marquem com horário de início e horário de fim. As pessoas precisam se programar. E se a pessoa não marca, pergunte, não, mas qual é a programação? Porque você tem o seu planejamento, né, de uma forma mais controlada, ok? Mas voltando às reuniões presenciais. E aí o que acontecia? Muitas vezes, as pessoas, no calor de uma emoção, surgia um assunto, aí já puxa para um outro tema, né, um outro assunto, um outro foco. E a gente perde, né, aquele objetivo que estava sendo trabalhado no começo, e a reunião começa a dar voltas assim, etc., para poder sair alguma coisa lá 3, 4 horas depois, às vezes. É desesperador. Com a pandemia, um lado bom que teve da pandemia, e o home office tem um lado muito negativo, vocês já devem ter lido muito sobre isso também, né? Mas um lado bom do que aconteceu é que, como houve uma tentativa de otimizar o tempo, porque estava tudo junto e misturado, a gente percebeu uma mudança significativa na objetividade das pessoas nas reuniões. Fora a questão de que não tinha mais aquela desculpa de atrasos, trânsito, etc. Né? Então, a reunião está marcada para 2 horas, é incrível, 2 horas em ponto começa. Quem está acostumado aqui a assistir as nossas palestras da teoria à prática, sabem que nós somos muito pontuais. E não dá para não ser. Se a gente marcou 2 horas, uma das partes objetivas e de gestão adequada do tempo é iniciar naquela hora. Ok? Então, eu percebi que isso mudou. Depois vocês vão me falar a percepção de vocês. Né? As pessoas muito mais objetivas, as pessoas muito mais sem querer perder tempo. Até porque, na hora seguinte, já tinha uma outra reunião, porque a gente nunca fez tanta reunião na vida, né, gente? Também tem isso. Né? Porém, acredito, pelo menos do meu ponto de vista profissional, a minha experiência durante a pandemia foi que realmente foi muito mais produtivo, né, de várias formas. Um quinto ponto muito interessante, as notificações, como eu comentei lá do e-mail. Mas não é somente notificação do e-mail. Vocês já tentaram silenciar a notificação do WhatsApp? Vocês, quem não tentou ainda, gente, tente. É libertador. É maravilhoso. Dá uma sensação de paz. Talvez alguns fiquem um pouco apavorados no começo, mas dá uma sensação de paz. Porque vocês não ficam toda hora sendo cobrados de tipo, dá uma olhadinha aí, veja aí o que eu postei. Né? Isso pensando no WhatsApp. E de todas as redes sociais. Imagine se você tem notificações de 2, 3 e-mails que você tem, aí de 2, 3, 4, 5 redes sociais. Mas o WhatsApp aí colocando nesse bolo, né, de rede social, só que um pouco mais intensa, né, porque no WhatsApp a gente muitas vezes tem grupo de trabalho, grupo de amigos, grupos familiares, enfim, tudo junto e misturado, né. E vários outros ladrões de tempo aí que vocês possam lembrar, né. Tem vários, assim, que eu vou lembrando. Aquela coisa assim, no trabalho presencial, você sai da sua sala porque você quer tomar um café, então você vai tomar um café lá no final do corredor, aí você encontra aquele seu colega que sempre fala bastante, e é bacana você conversar com as pessoas, socializar, isso tem que acontecer, né, gente? Mas você começa a colocar uma balança, até que ponto, ou até quanto tempo é viável eu continuar essa conversa aqui, né? E aí a gente vai encontrando meios para fazer isso. Soluções. Uma tarefa por vez, desative suas notificações, determine um tempo específico diário para você acessar suas redes sociais. Sempre tenha uma pauta da reunião e exija que seja seguida, né, à risca. Exija, não, gente, vamos voltar ao foco. Às vezes é só isso, volta ao foco, né? Seja pontual e exija pontualidade.
Se tiver que fazer uma tarefa que exija muita concentração, fecha a porta. Por que não fechar com chave? Ah, não dá, eu tenho 5 crianças em casa, mais marido, tal. Vou entrar nesse ponto depois. Há alternativas. A gente vai ter que analisar quais são as possibilidades. Porque você precisa, muitas vezes, parar, se concentrar e entregar o seu trabalho. Ok? Enfim, tudo isso que a gente vai vendo, né? Toda essa sensação de que o tempo está muito acelerado, toda essa nossa angústia de que eu não consigo fazer tudo que eu gostaria, não consegui terminar aquele curso, ou nunca me sobra tempo para fazer uma atividade física, ou para começar uma dieta, ou qualquer outra coisa aí nesse sentido, né? Ou de me cuidar, enfim. Existe uma sensação, essa sensação que a gente sente, na verdade, ela é muito razoável, porque o mundo está muito rápido mesmo. A gente compra um carro porque a gente quer o carro mais rápido, mais confortável também, né? Mas a velocidade, o motor é um ponto que muitas vezes é considerado, quase sempre é considerado. Se você vai comprar um computador, eu lembro quando eu fui comprar a minha máquina, essa que eu estou trabalhando hoje, eu conversei muito com uma aluna minha, pode ser que esteja ouvindo a gente, e eu falei para ela, olha, a máquina tem que ser rápida, ela tem que me acompanhar, né? E é interessante porque eu sempre quero uma máquina mais rápida. Uma máquina que pense no mesmo time que eu. Olha que louco, né, gente? E aí você compra uma geladeira que tenha uma parte de smart, onde você tem uma possibilidade de refrigerar alguns produtos, por exemplo, uma bebida para uma festa, de forma mais rápida. Então, não, peraí, essa geladeira aqui eu consigo colocar bebida, a festa daqui a 1 hora, em 1 hora minha bebida vai estar geladinha. Então, o mundo ao nosso redor vai sendo trabalhado para que ele seja mais eficiente, que ele consiga trazer mais resultados de forma mais rápida, né? E a gente vai exigindo disso, das tecnologias e de tudo ao nosso redor. A gente exige muitas vezes isso das pessoas que estão ao nosso redor. Lembrando que cada pessoa tem um time diferente de processamento, de produção. E que isso interfere em qualidade, sim. Cada um tem um processo diferente. Mas essa aceleração do tempo, ela é muitas vezes motivada por nós mesmos. O desejo de viver em velocidade. Não, vamos lá. Esse computador, esse celular, aquele carro. É esse desejo que a gente tem de viver em velocidade. Então, as tecnologias começam a facilitar, mas ao mesmo tempo apressar as nossas vidas. Olha que loucura. Ao mesmo tempo que a tecnologia vem facilitar, e eu sou uma amante da tecnologia, eu adoro tecnologia, mas a tecnologia apressa a nossa vida. Tem todo o lado positivo da tecnologia, tá, gente? Não estou falando mal da minha tecnologia, não, pelo amor de Deus. Mas tem também a revolução na troca e na quantidade de informações. Então, talvez vocês sintam isso também, mas às vezes eu percebo que tem tanta informação chegando que eu não consigo fazer uma triagem adequada. Então, eu preciso parar, deixar de seguir algumas notícias, se for o caso, né? Ou eliminar, ou colocar como spam alguns e-mails e deixar um filtro mais adequado ao que você tem interesse. Tá. Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo na pandemia, e eu vou estar sempre falando alguma coisa em relação à pandemia, porque foi uma mudança muito drástica no meu gerenciamento de tempo, é que no começo eu estava tão preocupada com a pandemia que eu ficava assistindo tudo que era notícia, né? Não, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver. E aquela coisa que foi me fazendo mal, foi me angustiando. E aí aconteceu um fato específico, que aí na mídia, tá? Que eu fiz, chega, não quero mais assistir. E eu ignorei completamente as notícias relacionadas à Covid. E eu garanto a vocês que isso foi no primeiro mês da pandemia, tá, gente? O primeiro mês da pandemia, para mim, foi um período de só adaptação. A minha gestão do tempo foi caótica. Eu não trabalhava em casa, então eu trabalhava fora, chegava em casa, minha dedicação era só família. E aí tudo mudou. Meu trabalho ficou em casa. E aí a minha família teve que se adaptar. Só que eu tenho um filho na época, 2 anos. Como é que uma criança de 2 anos se adapta à sua nova rotina, gente? É fácil, de uma hora para outra? É difícil pra caramba.
Então, a sua filtragem precisa ser bem seletiva, porque você precisa ver o que está sendo adequado no seu ambiente, no seu meio, né? E aí, a quantidade de informações que vocês recebem. Será que tantas informações que vocês recebem por dia realmente são adequadas? É o que vocês precisam? Será que a gente não poderia eliminar algumas coisinhas aí para melhorar essa nossa relação com uma melhor utilização do nosso tempo? E a eternidade dos segundos. Tudo isso que eu coloco para vocês em relação à aceleração está trazendo uma geração cada vez mais ansiosa. Não é um segundo, é a eternidade do segundo. É aquela eternidade de você estar abrindo um sistema no seu computador, um arquivo no seu computador, e ele demora para abrir. São segundos, gente, que demoram para abrir. Mas a gente tem pressa, a gente quer fazer, a gente quer rápido, né? Olha, acabei de te mandar. Tem algumas coisas muito engraçadinhas do nosso cotidiano, né? Eu mando um e-mail para a professora Rosângela. Aí eu mandei um e-mail e mando mensagem para ela. Rô, acabei de te mandar um e-mail. Gente, mas eu acabei de mandar um e-mail, porque eu mandei mensagem também, não vai chegar o e-mail? Aí Rosângela na mesma hora responde, ainda não recebi. Nossa, mas como não? Ainda não recebeu? Não, peraí, deixa eu olhar. Não, mas ele foi. Não, mas deve estar chegando. E a gente vai ficando nesse desespero. Gente, são segundos. Eu sei que segundos para muitos representa muita coisa. Em segundos, uma vida inteira pode mudar. Mas nem tudo tem a complexidade para a mudança de uma vida inteira. Então, é muito importante a gente separar isso, tá? Nem tudo é tão importante. E também tem a questão da doença da pressa. Essa ansiedade que eu já falei para vocês, né? Alta ansiedade, dificuldade para relaxar, e em casos mais graves ainda, problemas de saúde e de relacionamento. Né? Casamentos que podem finalizar. A pandemia terminou com muitos casamentos, né, gente? Relacionamentos entre filhos, pais e filhos, amigos, relacionamentos de trabalho, a doença da pressa, essa ideia que eu falei para vocês, de que a pessoa tem que estar no seu ritmo, e cada um tem um ritmo. Para, respira. Tem dificuldade para relaxar? Pesquise sobre técnicas de relaxamento. Falei para vocês, meditação é muito difícil. Mas se você se aprofundar, se você tentar, você vai conseguir. Ah, não consigo de jeito nenhum. Ok, meditação está lá como último nível lá de relaxamento, um ápice, de relaxamento mesmo. Se a gente não consegue, vamos para outro. Vamos fazer alguma atividade física que você consiga extravasar um pouquinho a sua ansiedade. Ou fazer alguma arte, pintar, cozinhar, limpar a casa. Na pandemia, o que me ajudou muito com a ansiedade foi limpar a casa. Teve uma hora que eu falei, opa, tá virando um problema. Então, para tudo. É o primeiro mês, tá, gente? O primeiro mês foi muito difícil. Mas a gente sobreviveu. E aí a gente vem para os nossos 5 erros da vida acelerada. Olha que interessante. Prejudicar as relações com a família, namorados, amigos, e por estar muito apressado ou distraído para se envolver profundamente com outras pessoas. Às vezes você está tão rápido, que você esquece de dar bom dia para as pessoas que estão passando ao seu redor. Ou de você perguntar para aquela pessoa que sempre se preocupa com você. E aí, como é que foi seu dia? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma ajuda? Tá precisando de alguma coisa? Então, quando a gente tem essa fixação de eu tenho que fazer o meu tempo, o meu ritmo, as minhas conquistas, a gente perde aqueles pilares que eu comentei com vocês. Desequilíbrio não ajuda em nada o gerenciamento do tempo. O bom gerenciamento do tempo é manter tudo isso equilibrado, certo? Engordar, ao comer rápido demais, ou não comer, e aí emagrecer pra caramba. Extremos. Não, eu não tenho tempo, hoje eu vou comer qualquer coisa, e aí come um fast food, e aí come, ou não come, não, depois eu como. Eu conheci uma profissional, que uma das profissionais, assim, tecnicamente mais admiradas para mim, assim, uma pessoa realmente surpreendente profissionalmente. Porque eu conheci o trabalho dela primeiro, e aí depois eu conheci ela, e eu fiz, gente, se um dia eu quis ser assim, não quero mais. Porque, obviamente, a pessoa só vivia para o trabalho. Ela renegou vários aspectos da vida dela para o trabalho. Bacana, eu acho, assim, você quer isso? Ótimo. Mas aí você começa a perceber o quanto isso foi afetando outros aspectos da vida dela. A saúde, a primeira coisa.
vários tipos de problemas, só conseguia dormir com remédio, completamente viciada em remédio para poder dar uma relaxada, dormia pouquíssimas horas por dia, pesava, porque fica difícil assim, eu não sei a altura dela, mas ela era muito magrinha, porque pulava as alimentações, enfim, tudo errado. No final das contas, ela teve um colapso nervoso no ambiente de trabalho. Ela não foi demitida por causa das altas conquistas que ela promoveu à empresa, uma grande empresa multinacional, que tem filial em São Paulo, mas ela foi meio que rebaixada. Ela estava num dos principais clientes da empresa, nos principais não, estava no principal cliente da empresa, e a empresa virou para ela e fez assim, olha, já que você não está bem, e a gente sabe o quanto você já fez tanto pela gente, vai para esse cliente agora, que é um cliente que não tem tantas coisas, que não vai demandar tanto do seu tempo. E ela preferia ter sido demitida, porque para ela foi um rebaixamento. Depois eu não sei, acabei perdendo contato, não sei o que aconteceu. Mas, olha aí, numa escala aí, progressiva, praticamente, com o passar do tempo, mesmo ela tendo tido uma realização profissional do jeito que ela queria, com o passar do tempo, aquilo prejudicou a vida dela, né? E aí eu pergunto, será que vale a pena? Ter ideias pouco criativas pode dar à mente poucas chances de funcionar. Você está sempre no modo, sabe, turbo, tudo acelerado, e é comprovado que a nossa mente, ela tem uma possibilidade de ser mais criativa nos momentos de menos estresse, porque a mente divaga, a mente relaxa, você começa a correlacionar várias coisas, e aí normalmente surge uma ideia bacana, né? Então a nossa mente também precisa descansar. Deixar de ter prazer com várias coisas da vida, comida, sexo, hobbies, ou qualquer outra atividade que você gostava e que agora tanto faz. Ou até você sente saudade daquela atividade que você fazia. Ah, mas depois eu faço, vai, não está dando tempo agora. Mas aquilo faz bem para você. Então, por que não tentar readequar esses aspectos da sua vida, né? E correr demais com tarefas profissionais. Às vezes a gente quer entregar 300 milhões de coisas, e se você não delegar, se você não tiver ajuda, se você não souber dizer não para alguns trabalhos, a chance de cometer um erro, ele se torna cada vez mais iminente. O erro está ali, vai acontecer a qualquer momento, porque vai ter uma hora que vai dar um bugzinho aqui, um bugzinho acolá, mas com certeza o erro vai aparecer, uma questão de tempo, ok? E aí vem essa questão do ser multitarefa, que eu comentei com vocês, né? E é muito interessante isso, né? Porque eu sou da área de recursos humanos, quem viu lá a minha apresentação, sabe que todo o meu foco de trabalho foi dentro da área de recursos humanos, comportamento profissional. E aí, o que a gente ouve muito falar é que, entre as habilidades mais valorizadas por headhunters, que são aqueles caçadores de talentos, né, numa tradução bem literal, e os profissionais de recursos humanos, é justamente essa capacidade de realizar tarefas ao mesmo tempo, o chamado multitasking. Né? Então, acontece muito de você chegar numa entrevista de emprego e o profissional virar para você e falar bem assim, mas e aí, você é multitarefa? Ai, gente, isso não deveria ser uma qualidade, porque a chance de você ser multitarefa é menos de 1% da população, lembram? Então, possivelmente, você é um multitarefa às avessas. Como assim? Você é um multitarefa que talvez você não entregue com qualidade, ou você não consiga atender o prazo que foi estipulado, e tudo isso é muito sério. Prazos existem para serem cumpridos. A qualidade existe para você ser diferenciado de um concorrente, para você se destacar no mercado, né? Mas tem muito disso ainda, né? Isso é muito valorizado. E aí a gente acha que tem que fazer isso. Mas será? Olha só. De acordo com especialistas em produtividade e pesquisas realizadas na última década, a tentativa de multitarefar pode ter o efeito contrário, com perdas importantes de eficiência. Querem ver? Tarefas diferentes exigem dinâmicas cognitivas diferentes. Lembra que eu comentei com vocês? A gente não consegue fazer duas atividades complexas ao mesmo tempo? Talvez você até consiga assistir essa palestra e tá lavando prato. Mas por quê? Porque você tem uma frequência tão grande em lavar prato diariamente, né?
que se torna uma tarefa que não exige muita dinâmica cognitiva, né? Que não exige muito esforço para você executar. Então, talvez até você consiga fazer isso. Mas fazer 2 tarefas complexas ao mesmo tempo, vou provar para vocês, tá bom? Tente calcular 3.560 por 3.560 e pensar em outra coisa ao mesmo tempo. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Conseguiram? Quanto é 3.560 vezes 3.560? E o que foi que vocês pensaram? Se alguém tiver a resposta, por favor, no final que fale. Não vale me enganar, tá bom? Eu não consegui nem calcular, não consegui nada, meu. Pois é, o cérebro foi feito assim. O cérebro foi feito para fazer uma coisa complexa por vez. Mas, de novo, às vezes a gente tem essa falsa impressão de que eu sou multitarefa, porque eu estou fazendo algo aqui e estou fazendo uma coisa operacional, que não exige muita complexidade. Mas isso não é ser multitarefa, tá? E aí a minha sugestão é que vocês realmente, eu vou falar disso, uma palavra bem bacana, mas eu falo já, peraí. E aí, olha, mais pesquisa para vocês aqui. A Realization Consult, desenvolvedora de software de gerenciamento de projetos, fez uma pesquisa em grandes empresas americanas e constatou ganhos de até 150% na produtividade, ao estimular, olha só uma palavra nova para alguns, a monotarefa. Então, olha, gente, se eu paro, me concentro e faço só isso, eu posso ser muito mais produtiva. E é pesquisa. Não é eu acho que vai ser melhor. Claro, você vai fazer uma autoavaliação, você vai fazer teste, você vai ver o que funciona para você. Mas, de forma geral, é isso que tem funcionado bem, tá? Monotarefa, que palavra esquisita, né, gente? Mas o monotarefa é exatamente isso, é a sua capacidade, e é uma capacidade, de fazer uma tarefa por vez. E você se propor, e você fazer aquilo que você se propôs. Então, o que é que eu fiz hoje? E vou falar para vocês de alguns mecanismos. Por exemplo, eu tenho uma agenda. Na minha agenda tem lá, ela é desenvolvida a partir de prioridades. Né? Importância, prioridades, etc, etc. Vou explicar para vocês. Então, amanhã, quando eu acordar, que eu chegar no trabalho, qual é a primeira coisa que eu vou fazer no dia? Tá lá, no topo da minha tarefa, no topo da minha lista. Qual é a próxima? E eu vou dar para vocês alguns truques, tá? Mas isso é muito importante porque isso te dá algumas brechas para o imprevisível. Porque tem imprevistos durante o dia, você não vai conseguir controlar tudo. Eu acho que eu nunca tive um dia 100% controlado por mim. Porque sempre aparece algo que foge da minha capacidade de controle. Então, quando eu me proponho que aquela tarefa é a primeira que eu vou fazer e eu só vou partir para a segunda quando eu finalizar aquela, essa é a regra para mim. Claro, você pode colocar outras tarefas, outras metas, né? Ah, é uma tarefa muito complexa, então eu tenho que fazer 10%, 20% dela todo dia durante 10 dias. Vamos supor. Percebe? Então, você vai colocando suas metas para a realização das suas atividades, mas eu não estou fazendo 2 atividades ao mesmo tempo. Será que trabalhar por mais horas significa render mais? Eu tenho alguns casos reais que eu vi, que eu presenciei sobre isso. Vou falar. Mais que quantidade, o ideal é conferir a qualidade do seu trabalho. E é tão interessante, às vezes, eu tenho profissionais da equipe, aqui mesmo no nosso departamento, alunos que trabalham com a gente, e que eu já sei o ritmo de cada um. Tem um profissional que eu sei, olha, vou dar para ele, vou dizer, olha, eu vou precisar lá longe. Eu já dou uma atividade para esse profissional, já pensando num prazo maior, porque eu sei que ele vai demorar mais para me entregar, mas eu também sei que a qualidade do trabalho é fantástica. Já eu tenho um outro tipo de profissional que trabalha comigo e que eu falo tudo que eu peço, tudo que eu entrego, a pessoa tá lá, ó, e faz. E aí eu começo a analisar, mas espera aí, e você tá bem? Você tá se alimentando? Você tá fazendo exercício? Porque vai ter uma hora que esse excelente profissional, ele vai dar um bug. E quando ele der um bug, não é porque eu sou boazinha e eu me preocupo com todo mundo, não, mas eu não quero perder aquele excelente profissional. Então, eu quero cuidar dele para ele continuar sendo estável. Para ele continuar trabalhando com aquela qualidade que ele entrega. Mas aí ele precisa equilibrar o outro lado, tá? Existem vários estudos, tá, gente, que revelam que no Brasil,
trabalha-se mais horas do que em outros países. Porém, a produtividade do brasileiro ainda não é ideal. Aliás, está longe, tá, gente? É interessantíssimo isso, porque, assim, o brasileiro, ele é muito pouco objetivo. O brasileiro, para fazer algo, ele dá uma volta assim, ó. Aí volta, pá, chegou no ponto. Gente, mas não era só seguir uma reta? Não, mas brasileiro não era assim. Uma vez eu estava no cliente em São Paulo, e dentro da equipe, tinha a equipe externa, né, que tinha um espanhol. E espanhol, para quem conhece algum espanhol é super objetivo, né? Por isso que dizem que espanhol briga até com a sombra, né? É muita característica, é muito forte mesmo do espanhol. O espanhol é assim, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Aí você vai na Espanha e você chega na hora do almoço e tem sei lá, uma loja de conveniência e tá lá a plaquinha, fechado para almoço. Porque eles fecham para o almoço, eles descansam para o almoço. E aí incrível que eles conseguem ser mais produtivos que a gente, em termos de pesquisa. Professora, mas será? Olha, vou dar um exemplo. Eu fui para a Espanha uma vez, e visitando uma amiga, eu cheguei na rua que ela morava, e tinha assim uma placa. Esta rua estará fechada hoje por motivos de pavimentação. Eles estavam repavimentando a rua, né? A rua estará liberada a partir das 18 horas. E aí a gente foi andando, porque não podia entrar com o carro, a gente foi, minha amiga veio, e a gente saiu, a gente passou o dia todo fora e só voltou para casa à noite. A gente chegou mais de 18 horas, mas a rua estava livre. Quando, no Brasil, a gente vê uma placa, e não estou nem falando de corrupção, essas questões que, claro, devem ser consideradas, mas vamos pensar só nessa partezinha aí de ser objetivo, né? Quando no Brasil a gente vai ter uma placa assim, hoje começa tal obra, amanhã termina essa obra, e de fato ela ter terminado. É muito difícil isso acontecer. E aí a gente começa a ver questões culturais que envolvem isso. Tá, tudo bem, tem a corrupção, tem a burocracia, tem uma série de fatores, mas tem a cultura, tem o comportamento cultural que acaba que acaba contaminando, vou colocar dessa forma. Tanto é que muitas vezes você está num ritmo de trabalho porque você trabalhou com espanhóis muito tempo, ou porque você trabalhou numa cidade que o ritmo era diferente, você chega em outro local que é outro ritmo e as pessoas viram para você e falam, calma, aqui não é assim. E você percebe, você na hora você pode até pensar, nossa, que absurdo, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, vamos produzir, né? Mas com o tempo você percebe que você também entra naquele ritmo. Porque é natural que a gente seja absorvido por algo maior, ok? Então, não é meu achismo, eu tenho minhas experiências que comprovam, porém, pesquisas apontam a pouca produtividade, mesmo trabalhando mais horas. E aí, só para fechar esse assunto, teve uma proposta na Alemanha de que as empresas trabalhassem um dia menos da semana, algumas empresas trabalhassem um dia menos na semana. E na época, os funcionários ficaram assim, desesperados, né? Empresas do ramo de farmácia, farmacêuticas, tá, gente? Não sei se foi, acho que não foi geral, não, mas específico. E na época os profissionais ficaram, nossa, mas e agora? Como é que eu vou dar conta? Com um dia menos de trabalho não vai dar certo, não vai dar certo. Enfim, passaram-se alguns meses, né, com aquela nova rotina, fizeram uma avaliação e viram que eles estavam sendo mais produtivos. Ou estavam entregando o mesmo resultado que antes entregavam, em menos tempo. Só que agora eles tinham mais tempo de lazer, etc, etc. Por quê? Porque eles conseguiram otimizar mais ainda o período em que eles estavam realmente trabalhando. Reduzir o tempo do ócio, reduzir o tempo de improdutividade e realmente focar no que é importante naquele momento. Então, gestão e organização do tempo é muito importante, acabam sendo muito importantes para os profissionais dos mais variados segmentos do mercado de trabalho. Essa palestra que eu estou dando aqui para vocês, eu já dei só para advogados, só para médicos, engenheiros, gente de todo tipo, de todos os cursos que precisam aprender a fazer isso melhor. Gente que às vezes nem entrou no mercado de trabalho ainda, mas que precisa ter esse autoconhecimento, modificar algumas questões de comportamento para entregar melhores resultados na sua vida pessoal. Todo mundo deve saber um pouco mais disso, né? Então, muitos profissionais tentam resolver o maior número de obrigações durante o expediente e acabam não realizando todas as atividades. É aquela coisa assim que é muito complicado, muito difícil, principalmente no período de pandemia, mas às vezes você está no trabalho, você tem que pedir a comida, você tem que
ligar para alguém, você tem que perguntar se o filho está bem, você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e é um dia caótico. Você pode até fazer isso inconscientemente, mas normalmente o seu dia termina e você está exausto. Mas o que foi que você fez? Nada. Realizado? Nada. Porque você fez tanta coisa que no final das contas, um produto final entregue, você não teve. E aí vem a sobrecarga, vem o estresse e vários outros problemas que vão prejudicar a sua vida profissional e pessoal. Né? Então, como aprender a administrar o tempo é algo fundamental para estabelecer uma rotina mais produtiva, a ideia é que isso vá afetando positivamente todos os outros aspectos da sua vida. A questão física e mental, a questão da alimentação, a questão da criatividade, a questão da felicidade, né? Que eu acho que é o objetivo de todo mundo. Agora, o que é ser feliz para mim pode não ser feliz para você, mas com certeza você tem esse objetivo. Eu quero ser feliz. Ser feliz para mim é ter sucesso, ser rico, etc. Não, ser feliz para mim é pegar um peixe todo dia e ter o que comer. É diferente. Porém, são aspectos que afetam o resultado da sua vida. Né? E aí, esse desafio acaba exigindo de nós uma coisinha muito importante, 2 coisinhas bem importantes: empenho e disciplina. É difícil você dizer o que vem primeiro, é difícil. Talvez eu não consigo. Porque, falando por mim, todo dia quando eu saio da cama, quando eu abro os meus olhos, o meu empenho para fazer algo é porque tem algo que me motiva. A motivação é algo muito importante. Então, normalmente, a motivação afeta o seu empenho, né? Influencia o seu empenho. Porém, um bom empenho, um excelente empenho, etc., só vai acontecer se houver disciplina. E aí a disciplina do que vocês imaginarem, a disciplina de parar para estudar e recomeçar alguma coisa, a disciplina para fazer atividade física, uma disciplina de utilizar as redes sociais somente em um determinado período por dia. Vamos lá, gente, quem é disciplinado aí? Levanta a mão, vai. Mesmo eu não estando vendo, daqui a pouco eu vou saber. Mas quem é que realmente se empenha naquilo que faz, para fazer bem feito, para entregar um bom resultado? Um dia eu ouvi de um colega que eu já trabalhei a seguinte frase, eu não sei se vou falar a frase corretamente, mas foi algo assim: Thaís, relaxe, depois você faz, ou depois você entrega. E aí na minha cabeça veio a seguinte frase: gente, eu não estou aqui a passagem, eu não estou aqui a passeio, eu estou aqui para fazer bem feito, eu estou aqui para gerar resultados, eu estou aqui por um propósito. Essa é a minha percepção, essa sou eu, tá, gente? Então, eu tenho um propósito, se eu tenho um propósito, eu me empenho a fazer aquilo bem feito. E se você não tiver o propósito, se não for aquilo, tudo bem, gente, mas ache outro propósito. Veja alguma coisa que dê um significado bacana para a sua vida, isso faz muita diferença, tá? E aí eu apresento para vocês aqui uma ferramenta bem bacana, que é a Tríade do Tempo. Tem um livro que fala sobre isso, que vocês podem ver. Depois eu mando para vocês até, ok? É uma ferramenta que ajuda a gerenciar o tempo da melhor forma. Resume-se em separar todas as tarefas por ordem de prioridade. O que é importante, todas as atividades relevantes, necessárias e que trazem resultados a curto, médio ou longo prazo. As urgentes, atividades em cima da hora ou fora do prazo, porque a gente não consegue controlar tudo, vocês já viram isso. E as circunstanciais, que são aquelas atividades desnecessárias ou circunstanciais, porém, que têm alguma relevância na vida da gente, ok? Então, apresento para vocês a tríade aqui, mostrando as nossas circunferências, o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Ah, professora, então, deixa eu pensar por onde eu vou começar. Vou começar pelo importante? Calma. Vamos pensar naquilo que a gente não pode controlar. O que é urgente? O que é que o urgente faz na nossa vida? Urgente é tudo aquilo que precisa ser feito em um exato momento. Olha, você precisa tirar o seu carro do estacionamento ali agora. Putz, tem que parar tudo, tem que ir lá tirar o carro. É urgente, tem que ser feito agora. Nossa, eu preciso de um relatório para ontem, se vira aí, entrega hoje. Não, mas tem uma reunião aqui de última hora, mas você precisa conversar. É urgente. O que é que o urgente faz com a gente? Ó, taquicardia. Olha o que o urgente faz, gente. Pressa, você está toda hora correndo, o seu ritmo, né, o seu urgente deixa você acelerado. Tudo bem se a gente tiver uma urgência no dia.
E se a gente tiver 24 urgências nas 24 horas do dia, gente, que vida vai ser essa? Estresse. Olha aí a nossa vida, estresse. E aí, gente, não é bacana, porque vai trazer consequências negativas para a sua vida de várias formas. Você não vai ficar bem. Seus problemas de saúde vão começar a aparecer. O tempo para você vai se tornar algo extremamente desafiador. Não vai ser mais aquela coisa de, nossa, um novo dia. Eu, por exemplo, eu adoro a segunda-feira. Para mim é o melhor dia da semana. É o começo, é o recomeço. Ai, yes, segunda-feira. É assim que eu acordo de manhã. Quando eu saía de carro para trabalhar, e agora eu estou começando a sair para trabalhar de novo, porque facilita o meu gerenciamento do tempo tem mais qualidade dessa forma, então eu optei que fosse dessa forma, mas estou aqui quietinha, tá, gente? Tenho máscara aqui quando eu preciso sair, tudo certo. Né? Mas aí a relação com o tempo, ela fica ruim, porque você acorda o dia e já pensa, putz, hoje vai ser um dia daqueles. Né? Então não é bacana aquela sensação de acordar e aproveitar o dia. A ideia, então, é que a gente se planeje, que a gente aprenda a dizer não. O dizer não é muito importante. E que a gente, pessoal, comece a delegar. Ai, professora, mas é tão difícil delegar, eu não confio muito nas pessoas, o que elas entregam. Né? Ok, então você precisa escolher melhores pessoas para fazerem parte da sua equipe. O que eu posso, gente, eu delego. E eu fico com aquilo que só eu vou fazer, só eu vou conseguir fazer, ou eu quero realmente fazer. O resto é delegado. Ah, professora, mas eu não tenho funcionário. Não, mas tem vários tipos de delegações que você pode fazer. Vocês querem ver um exemplo? Não sei se meu marido está me ouvindo, espero que não, mas espero que sim, para ele lembrar. No começo da pandemia, que eu fiquei um pouco estressada, porque para mim era tudo gente, era filho, era reunião, era atividade que eu precisava entregar, algum tipo de relatório, era casa, e eu fiquei sem ajuda nenhuma da casa, etc, etc. Teve uma hora que eu dei um grito em casa e fiz, marido, ó, vem passar ferro aqui, vem passar roupa. Eu não passo mais. Marido, ó, ele cozinha muito melhor que eu, tá, gente? Amor, ó, um beijo para você se estiver assistindo, tá? Mas ele cozinha muito melhor que eu, mas começou a ficar tão estressante que a gente fez assim, olha, vamos fazer uma conta? Quanto a gente gasta no supermercado? Vamos pegar uma marmita? E a gente não se preocupa com a refeição? Ah, legal, vamos fazer isso então. E aí a gente começou a dividir as atividades, inclusive até meu filho de 2 anos começou a participar disso, de aprender até, tadinho, gente, juro que não é trabalho infantil, tá? Juro que não foi isso. Mas ele pegar e ver todo mundo fazendo uma parte, dele contribuir também. Então é uma forma também de delegar. E aí, nesse caso, de aprender, né? Que precisa contribuir. Ok? Então, o urgente, ele precisa ser menos urgente. Você precisa ter menos atividades urgentes no seu dia. É um primeiro ponto, gente, para você conseguir ter controle do seu tempo. Ai, Thaís, mas como é que faz isso se eu não consigo controlar? Eu sei, vai aparecer coisa urgente. Porém, quando a gente começa a fazer isso aqui, ó, planejamento, aprender a dizer não, porque nem você não vai abraçar o mundo, e a delegar, sobra mais tempo para você atender o que for urgente. Perceberam a lógica da coisa? Vamos lá. E o circunstancial? E aquelas coisas do dia a dia do blá, blá, blá? Gente, blá, blá, blá é ótimo. Mas quanto tempo você perde com blá, blá, blá? Aquele bate-papo que é super bacana, mas que não te leva a nada. Ah, você vai ficar controlando o tempo? Não, você aprende a fazer isso. Eu aprendi isso também, alguns amigos meus até devem ficar chateados comigo, porque eu faço, sim, mas e aí? Sim, eu mudo de assunto. Eu encontro uma forma de entrar na conversa e falar, então, tenho que voltar para o trabalho. Ok. Não adianta nada a gente ser super educado e adoecer depois. Eu prefiro que fique todo mundo saudável. E claro, não precisa dar patada em ninguém, dá para fazer isso de forma bem suave. Ok? Dormir demais. Dormir realmente é uma delícia, eu concordo. Mas quanto tempo o seu corpo precisa dormir? O que você perde com isso? Você tem que dormir, você ganha muito com isso. Ok? Mas sabe aquele tipo de coisa, né? E que tem gente que assim, tem um sábado, passa o sábado todo dormindo. Esse negócio de recuperar sono, não sei se funciona muito assim, tá, gente? Quando você perde o sono, já perdeu, já foi. Esse negócio de compensar pode até funcionar. Algumas pessoas podem até acreditar que funciona, mas não é bem assim, tá? E aí você perdeu o seu sábado inteiro, você podendo fazer coisas muito mais produtivas.
né? Ou aquele sono que você, aqueles 5 minutos que você fica a mais e aí você se atrasa. Será que vale a pena? Né? As reuniões lá improdutivas que eu comentei com vocês também são coisas circunstanciais que fazem parte do nosso dia a dia e a gente tem que aprender a ser e a exigir maior objetividade nisso. Muitas horas na TV, meu Deus, eu fico louca com isso. Tem muitas pessoas que passam várias horas na TV. E eu sei que na TV tem várias coisas bacanas, mas também tem muita coisa que não presta. E mesmo tendo várias coisas bacanas, no final das contas você vai ter muita cultura inútil. Mas é tão legal conversar com alguém que tem uma cultura inútil, né, que sabe um pouco sobre tudo, é muito bacana. Mas o que isso é, o que isso torna tão produtivo para você? O que você conquistou com isso? Se não for para você participar de um programa que perguntas e respostas, você ganha 1 milhão, eu não vi um resultado final. Claro, o conhecimento é válido, mas a efetividade do que é conquistado é maior ainda. Tá? Se você tem um conhecimento, mas esse conhecimento não é utilizado para algo a ser realizado, sei, do que adianta? Não precisam concordar comigo, mas pensem, tá? Horas no celular também, já comentei com vocês, a ideia de vocês terem um tempo, né, X por dia para fazer isso. Eu vejo que tem muitos pais que colocam um aplicativo no celular determinando o tempo diário que as crianças devem usar o telefone, ou podem usar o telefone. Eu acho fantástico. Eu acho complicado hoje você tirar o celular da mão de uma criança, já que ela vive no mundo, numa era tecnológica, né? Porém, os limites são muito importantes. De novo, a palavrinha mágica, equilíbrio, né? E aí vem aquela ideia de que o tempo é dinheiro, então peraí, vai. Não é bem assim, né? Tempo perdido já era. Mas vamos supor que você pense assim, que tempo é dinheiro. Então você está perdendo a oportunidade de ter mais conquistas financeiras, se for o caso. Ah. Então, tudo isso aí a gente joga no lixo, tá? A gente começa a pensar em como pode contribuir para o nosso espaço, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para a nossa família. Qual é o seu papel aqui? Qual é o seu objetivo aqui? Você está aqui a passeio ou você tem um propósito? Ah, não sei ainda. Descubra. Quanto tempo você está jogando fora? Tem gente que chegou aos 50 anos e não consegue descobrir tudo bem, mas continue procurando, continue tentando. Não sei até que ponto não fazer nada e só esperar vai fazer você encontrar a resposta, não sei. Ah. Quantas vezes os seus sonhos já foram prejudicados? Quais são os seus sonhos? O circunstancial, de novo, ele é muito importante. Tem muito a ver com o nosso lazer, com alguma coisa de distração. É bacana, gente. Mas isso aqui deve ser a menor parte do seu dia. Não dá pra gente ter um dia inteiro de circunstancial. Claro, até dá pra você ter um final de semana mais assim, ok. Mas sempre, aí você vai perder o final de semana de fazer outras coisas. E durante a semana, mais complicado ainda. Então, vamos focar no que realmente é importante. Olha que bacana, gente. Quando a gente pensa no que é importante, é porque você sabe qual é o foco que você tem. O que você quer. Quem você quer ser. O que você deseja conquistar. E aí eu começo a pensar assim, olha, será que isso faz diferença na minha vida? Será que assistir televisão está me prejudicando aqui para alcançar o objetivo? Assistir muita televisão. Aqui eu estou falando tudo de excessos, tá, gente? Será que passar horas no telefone prejudica o alcance lá do meu objetivo? Será? Claro que quando a gente pensa no alcance do nosso objetivo, se a gente pensar só naquilo, sabe, daquela coisa assim, a gente deixa de ter aquele equilíbrio. Então, a gente tem que se preocupar com 4 aspectos muito importantes. O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Não estou falando de religião, vamos lá. O físico é a ideia de você ter uma atividade física, de você se alimentar bem, de você ter uma saúde adequada. Para quê? Para alcançar o seu objetivo. Olha só, não é um blá 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 do tipo, gente, se cuidem. Não, gente. É porque a saúde adequada te ajuda a alcançar o objetivo. Quando a gente pensa no emocional, é muito importante a gente ter a família ao nosso lado para segurar a onda quando você não está dando conta, para te incentivar quando você estiver cansado, para você não se sentir sozinho naquele momento de angústia, de sofrimento, para você gritar quando você precisar gritar com alguém,
Não é, gente? Não é o melhor exemplo, mas até isso. É importante a gente ter isso, essa base familiar, ela é muito importante. Não precisa nem ser a família de sangue, tá, gente? Às vezes não é isso, muitas vezes não é isso. Mas são aquelas pessoas que estão ao seu lado e que fazem você ter um ninho, sabe? Um refúgio, um local para você descansar, se for o caso, mas também para te empurrar quando você precisa. Sabe? Ah, professora, minha família não é assim, todo mundo me critica. Tudo bem, gente, calma, você pode procurar outro aspecto emocional. Não fica tentando resolver o problema dos outros, resolva os seus problemas, encontre o seu foco. Então, se sua família de repente não está te ajudando, veja no grupo da igreja, no grupo de amigos, o que é que pode ser um alicerce para você. Tem a parte espiritual, que aí não tem religião XYZ, já comentei isso, tá? Mas é muito importante a gente ter esse momento de, né, parar, pensar, refletir, colocar as ideias no lugar, saber o que é importante, refletir sobre os seus valores, seus comportamentos, né, e colocar tudo isso dentro para o alcance do seu objetivo. E o mental, que é basicamente essa parte de você investir, né, de você trabalhar a sua mente, de você ler alguma coisa bacana constantemente. Ah, quero ler uma outra coisa bacana. Leia 2, 3 livros ao mesmo tempo, se for o caso. Inclusive, isso é uma técnica de memória bem bacana, tá? Ou faça alguma atividade artística, pinte, música, ou dance, que é tão bacana, né? Essa é a nossa vida aqui, ó. Todo mundo tem isso. Todo mundo. Eu, você, sua avó, sua mãe, todo mundo. O que vai diferenciar quem sabe fazer um gerenciamento do tempo? O quanto você destina para cada uma dessas circunferências. O que você coloca mais? Vamos colocar em percentual. O seu percentual de uso é mais no circunstancial? Reveja. É mais no urgente? Ataque cardíaco. SAMU, né? É mais no importante? Olha, bacana. Isso quer dizer que você não vai ter nada urgente nem circunstancial? Não. Quer dizer só que você sabe o que é prioridade. E aí você está trabalhando todos os aspectos da sua vida para isso. Tá? Então, de forma geral, nós temos muitas pessoas, a grande maioria, que tem essa figura aqui, ó, urgente e circunstancial ali, brigando, e o que é importante, pequenininho. Quando, na verdade, a gente deveria ter isso aqui, ó, o que é importante, grandão, urgente, ok? E o circunstancial, menor. Porque o urgente vai parecer surpresa mesmo, não tem jeito, você não controla o mundo, né? Você não tem esse controle. Mas você também precisa se divertir. Então, o que fazer? Ah, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou gerir o meu tempo. Eu vou tentar reduzir ao máximo o que for urgente e circunstancial. Como? No circunstancial, tendo disciplina e empenho, e no urgente, delegando, aprendendo a dizer não e planejando. Ai, fácil assim falando, né, gente? Vocês não vão sair daqui gerenciando o tempo. Eu aposto com vocês. Gerenciamento de tempo é mudança de comportamento. E mudança de comportamento é uma prática diária. Eu fico brincando às vezes com alguns alunos que é quase como se fosse aquele AA, Alcoólatras Anônimos. Um dia de cada vez. O que foi que hoje você fez? O que foi que hoje você mudou no seu comportamento? Que trouxe algum benefício para o alcance do seu objetivo? E amanhã, o que você vai fazer? E o que de fato você fez? Percebe? Então, a mudança do comportamento, ela não é simples, tá? Ela realmente é uma batalha, para alguns mais que outros, mas que exige muita disciplina e empenho. Ok? Então, nossa star, a nossa estrela, que mostra os nossos 5 pontos de destaque, diz assim, olha, é muito importante que a gente tenha a nossa identidade, né? O autoconhecimento, quem eu sou, o que eu quero, por quê. E só você pode descobrir as respostas. Não sou eu, nem quero ser. Não vai ser, não serão seus pais, nem os seus amigos, nem ninguém da igreja. Muito menos alguém da rede social. Ok? Fica a dica. Só você. Claro que uma forma de se autoconhecer é conhecer várias coisas. E aí você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, etc, etc. Uma coisa super importante. A gente está passando por um processo como é que eu posso dizer? Um processo de falta de empatia.
Vou colocar assim, falta de empatia. Ah, eu sou de direita, ah, você é de esquerda, eu não quero mais ser seu amigo. Ah, mas eu sou de esquerda, você é de direita, ih, você é coxinha. Ih, mas eu sou de esquerda, ih, você faz alguma coisa. Gente, peraí. Quer dizer que se uma pessoa tem opinião política que é a minha, eu não posso conversar com ela sobre outras coisas? É até interessante, olha só, é até interessante que vocês leiam coisas e assistam coisas que acabem divergindo do seu pensamento, para você escutar um outro lado. Quanto mais você souber sobre tudo ao seu redor, mais você vai se conhecer, porque você vai ver, olha, isso eu acho bacana, isso eu não acho bacana. E as pessoas têm que pensar diferente. O mundo está dividido, né, gente? O mundo está praticamente dividido em dois, politicamente falando. Um lado aqui e outro lado aqui. E é assim, ó, quase a mesma coisa. Tá difícil? E aí o documentário que eu assisti falava muito sobre isso, né? Passa uma parte que nos Estados Unidos se fala, o democrata falando, ah, os republicanos são uns estúpidos. Aí vem o republicano falando, ah, os democratas são estúpidos. Então, peraí, um pensa a mesma coisa do outro? Peraí, não tá esquisito isso? Ok? Então, só você vai saber as respostas. Então, aprenda, o quanto mais, melhor. Coloque metas a curto, médio, longo prazo. Tenha um objetivo e filtre o que te ajuda a alcançar esse objetivo ou não. Já pararam para pensar onde vocês estarão daqui a 5 anos? Onde estarão? Façam planos. Planejem. E olha que interessante que eu coloco para vocês. O planejamento ele é muito importante, né? Porque ele cria, você cria um mapa. Onde eu quero chegar? Pá, tá lá o xizinho. Como eu vou chegar lá? Assim, 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 assim. Vai dar coisa errada no seu planejamento? Provavelmente. Mas provavelmente o seu objetivo ainda está lá. Ok? Pode mudar? Pode, não tem problema nenhum. Isso aqui não é um documento indestrutível. Você pode refazer o seu planejamento. Aliás, se você perceber que não está dando certo, replaneje. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é isso aqui, ó. Quando a gente planeja algo, a gente não ocupa todo o nosso tempo. Nunca ocupem todo o tempo da agenda de vocês, gente. Tem lá o dia, a hora e a durabilidade que vocês vão planejar? Ok, então deixem espaço para o nada. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que as coisas urgentes sempre continuarão aparecendo? Então, esse nada aí que você deixou na sua agenda é para isso. E aí você evita que o seu dia, né, que você chegue no final do seu dia e você fala, meu Deus, só apaguei incêndio hoje. É isso que a gente escuta, né? Ok? Então, não preencham toda a agenda de vocês. A agenda cheia não é sinônimo de produtividade. Não se enganem, tá? Se organizem. Até a mesa de trabalho vocês precisam organizar. Sabe aquela ideia dos 5S? Organize, descarte, recicle, limpe. Isso é muito importante para o nosso dia a dia, gente. Então, é legal, às vezes, até... Eu particularmente, gosto muito disso. E tem vários estudos que apontam que é uma ideia bacana, né? Uma estratégia bacana. Eu finalizo o meu dia me organizando para o dia seguinte. Bolsa organizada, mesa de trabalho organizada, a roupa que eu vou usar, sabe? Pequenas coisas. A agenda, claro, já pronta para o próximo dia. Normalmente, minha agenda fica pronta no final de semana para a semana, tá? Eu já vou planejando isso aos pouquinhos, né? Durante o final de semana. Mas quando você começa o dia organizado, é outro dia, vocês vão ver. Se você começa o dia, vejam só, com a bolsa sem fazer, não sabe a roupa que vai usar, ou não colocou o despertador, olha quanto tempo você está perdendo aí. E aí, vocês não podem iniciar o dia com atividades tão bobas assim, porque é uma bobagem. Uma organização, você organiza, né? Acabou. Você precisa começar o seu dia com a atividade mais complexa do dia, que é a hora que o seu cérebro está funcionando melhor. Para a grande maioria das pessoas. E aí, quando o seu cérebro já vai entrando numa reta, né, declinando o que ele está sendo produtivo, você começa a deixar, você já planejou para as atividades menos importantes ou menos urgentes. A organização faz parte de tudo isso. Então, você organiza os seus materiais, você organiza sua caixa de e-mails, ou sua caixa, seus arquivos nos documentos do seu computador. Você coloca todas as pastinhas no lugar certo. Isso é tão interessante, porque assim,
eu sou muito chata com documentos no computador, eu sou muito cartesiana, então tem pastinha para tudo, tudo bonitinho, e é fácil de achar. Então, se eu preciso de um documento, peguei. Às vezes eu vejo pessoas que têm um computador e que tem, assim, tudo lá, numa pasta só. Gente, como é que consegue achar alguma coisa? Ah, professora, vai lá na busca, tal, mas, sei lá, dá um nó na cabeça, mas tem gente que dá certo assim, não acredito que, enfim, não vou julgar, ok? Coloque avisos, veja o tempo, principalmente o tempo que você gasta para realizar cada atividade é muito importante, porque isso faz sua organização ficar melhor. Sempre dê uma olhadinha no relógio, agora mesmo dê uma olhadinha no relógio, ó, tá quase na hora de terminar aqui, que a gente já vai para as perguntas finais. Jogue fora o que não for mais suficiente para você. Deixe papelada, verifique a papelada, logicamente. Mas tudo que não for mais adequado e estiver trazendo algum tipo de atraso para você, jogue fora, gente, elimine. Tá? Isso, com certeza, vai melhorar muito a organização de vocês. E aí vem a execução, né? Finalmente. Então, estabeleça prioridades, o que é mais importante fazer primeiro. Tenha sempre o foco. Por que você vai fazer aquilo, gente? Porque o seu foco está ali. Então, o seu rol de prioridade tem que ser baseado naquele foco. Ok? E aí vem uma boa notícia. Eu sei que parece muita coisa, muito difícil, tá? Mas vem uma boa notícia. Ó, calma, primeiro a má, vai. A má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é que você é o piloto. Então, você como piloto, vai ter tempestade? Vai. Pode ter alguma quebra da aeronave? Pode. Mas você é o piloto. O quanto você puder controlar isso, você tem que dar o seu melhor. Essa é a ideia. Ok? E aí, eu pedi para a professora Rosângela mandar para vocês um questionário hoje, né? Para a gente fazer uma brincadeirinha aqui, rapidinha. O questionário foi enviado, né, Rô? Sim, foi enviado. Ok. Para quem já respondeu, ótimo. Para quem não respondeu, depois eu vou mandar esse material aqui, porque vocês pegam as respostas, tá, gente? Mas o material, basicamente, tinham várias assertivas que vocês iam marcando que mais se encaixava no seu dia a dia, na sua rotina, enfim, ok? E aí, nesse material, você o questionário, né, o instrumento, já vai separando, né, pela forma como ele foi desenvolvido, as tarefas importantes, das tarefas urgentes, das tarefas circunstanciais. E aí a gente vem para o nosso resultado, ok? Eu imagino que muitos de vocês tenham dado essa imagem aqui. Urgente bem grandão, circunstancial um pouco maior e importante lá menor. Eu acho, vocês vão me dizer depois, tá? A gente diz, né, a gente costuma falar numa brincadeira, mas tem muito fundo de verdade, que as pessoas que se encaixam aqui nessa figura são os nossos super-homens e super-mulheres. Por quê? Olha só. O super-homem tem a esfera da urgência. Urgência, tudo é urgente. O super-homem não trabalha assim, gente? Tem um gato preso na árvore, vai o super-homem. Tem um vilão tentando destruir o mundo, vai o super-homem. É assim que o super-homem trabalha. A segunda maior é a das circunstâncias. E é parecido aqui, né, com esse modelo que eu falei para vocês. Quem deu essa característica aqui, ó, tem a tendência de viver salvando a humanidade. Vive resolvendo crises, problemas urgentes que aparecem no dia a dia. Gosta de ajudar os outros com tudo. Isso é tão bacana, é tão bom ter um amigo super-homem, né, gente? Apagar incêndio já é tão comum que ele acredita que isso seja normal. Olha, é normal. Agora, é um tipo de pessoa que considera relaxante as horas que dorme em excesso, as horas prolongadas com os amigos, o tempo gasto em atividades fúteis, mas pode ter como resultado estresse, cansaço, depressão, insegurança e doenças de forma geral. Porque tá sempre naquele pico, sabe, de é urgente, é urgente, é urgente. Por isso que valoriza tanto dormir. Ai, peraí, deixa eu dormir agora, não tem nada urgente acontecendo. Quem se identificou aí? Que pena que eu não tô vendo o chat, mas vamos lá. Outros devem ter aparecido essa figura aqui. O circunstancial é maior, o urgente um pouco menor e o importante menor ainda. Quem são vocês? Vocês são o Homer Simpson. Olha só, o adorável Homer, né? Mas vamos ver. Bombando, professora, bombando, a pessoa está adorando. Se você responder o questionário, professora Rosângela, depois eu acho que eu sei quem é você, tá? Depois a gente vai fazer isso nós duas. Depois a gente vai ter um bate-papo, tá? Pode ter certeza.
O Homer Simpson, gente, ele tem a esfera das circunstâncias, né, como a maior porcentagem. Não é a cara do Homer, gente, circunstância sendo a maior porcentagem. A segunda vem o gente, e o que é menos, o que a porcentagem menor, é o que é importante. Na cara dele, gente, pensem comigo. Se você recordar alguns episódios dos Simpsons, pode identificar que o Homer tem uma vida de circunstâncias, total, a vida louca. Faz o que é socialmente aceitável, trabalha na fábrica, porque nunca conseguiu um emprego melhor, mas também não tenta sair de lá. Ele é um escravo do destino. Vive o que surge e não busca algo melhor para si. É o tipo de pessoa sem plano e sem projeto. Não tem tempo de ouvir funcionários ou de atender fornecedores, pois divide suas horas entre as festas, as reuniões da empresa e as agências que aparecem. Gente, é complicado, porque assim, parece muito divertido viver assim, né? Uhul, né? Que é a carinha dele que ele faz aí. Mas o que é que você conquista de fato? Se para você estiver bom assim, você estiver feliz, olha, eu fico quietinha aqui, gente, prometo, não falo mais nada. Se você tem alguma expectativa de produzir mais, de alcançar melhores resultados, de crescer profissionalmente, de melhorar como pessoa, etc, etc, o Homer Simpson não é o melhor personagem para vocês, tá? O outro aqui também, que é uma possibilidade, é ter o circunstancial e o gente lá quase que igualzinho. E o importante, um pouco mais, né, discreto. Quem são esses? Olha, sabe quem é esse, gente? O equilibrista. O equilibrista, tadinho, dá vontade de pegar ele no colo e falar, calma, meu filho, vai, eu te ajudo aqui, eu te ajudo. Ele possui porcentagens muito semelhantes das esferas da circunstância e da urgência. Então, a imagem dele é perfeita. Porque ele se encontra os maiores casos, aqui nesses casos, são os maiores casos de estresse, pois as pessoas absorvem tudo, além das urgências, todas as circunstâncias que aparecem. Geralmente dizem poucos não, e quase não tem o hábito de planejamento. Então, sabe, vamos lá. Saem do escritório esgotados, sentindo dores nos olhos, na cabeça, nas costas. Chegam em casa sem energia para estudar, ficar com a família ou fazer exercícios. Está sempre ocupado e preocupado. São pessoas maravilhosas, né? Um amigo, por isso que eu falo para vocês, quero colocar no colo e cuidar. Estão sempre disponíveis, são pessoas fofas. Mas são pessoas que a gente tem que falar, diga não, grite, não. Existe uma máxima em administração do tempo que diz, se você precisa fazer alguma coisa, preste atenção, solicite a pessoa mais ocupada do escritório. Ele vai dar um jeito de fazer essa tarefa para você. Pensem um pouquinho. Para mim, isso cabe muito bem. Minhas experiências, o que eu já vi, enfim. Quando eu tenho uma pessoa muito ocupada e eu peço para ela fazer uma coisa, ela vai fazer, ela vai entregar. Agora, peça para um desocupado fazer. Depois vocês me contam. E nós temos aqui, meu Deus, que lindo. A esfera da importância como maior, circunstancial, e a urgente lá embaixo. Não sei se é o ideal, vamos ver, hein? Olha quem é, gente. Conhecem, né? Eu sou apaixonada pela Marvel, né? E todos os personagens praticamente. É o Homem de Ferro. Tem a esfera da importância como maior porcentagem. Não é a cara do Homem de Ferro, gente? O Tony Stark não é um homem de superpoderes natos, mas é um profissional estrategista e hiper esforçado. É um personagem comum, contudo dotado de grande inteligência e principalmente de planejamento. E ele planeja tudo, gente, é tudo muito, né? E olha as conquistas que o personagem acabou tendo. Seu único problema é exagerar pouco nas liberdades. Festas, brincadeiras, lazer sem motivo, ostentação do ego, redes sociais. Então, peraí, acho que ainda não parece o ideal, né? Quem tem esse tipo de tríade sai-se bem na vida, porque tem bons resultados, boa relevância social e grandes resultados a médio e longo prazo. Então, normalmente a gente olha para pessoas que têm essa característica e são bem-sucedidas profissionalmente, mas ainda assim não possuem o equilíbrio adequado. Talvez tenham problemas em outros aspectos da vida, tá? Então, eu adoro Tony Stark, a ideia de considerar o importante é por aí, porém, a gente precisa analisar se é o mais adequado para você, tá? Aqui parece ser um pouquinho mais interessante, olha só, nós temos aqui quem? O Thor. O Thor, gente, ele tem a esfera da importância como maior porcentagem, depois vem a da urgência, mas não é tão diferente do circunstancial, é um pouco maior. Talvez você esteja se perguntando se existe uma tríade ideal. Se existir uma tríade ideal, gente, é essa daqui. E eu não gosto de dizer que existe uma tríade ideal, tá? Eu acho que a gente tem momentos, eu acho que a gente passa, circula, enfim.
Mas se eu tivesse que dizer que tem uma ideal, é essa, tá? Você atua como um herói ativo na Terra, um profissional de grande valor. Você é alguém que se prepara com habilidade para o combate e age com planejamento. Você é a personificação da vida de um guerreiro. Seu legado se estenderá por gerações. Por isso que é um dos meus preferidos. Ok? Então, nós temos aí o Thor. Olha só a esfera dele, gente. Importante, urgente e logo em seguida circunstancial. Certo? Feito isso, acho que vocês pensaram bastante, estão se analisando. O tempo muda tudo, gente. Hoje eu quero uma coisa, amanhã pode mudar. Ou o que é importante hoje, amanhã não vai ser. Não vou filosofar muito não aqui, tá? Mas isso é o que as pessoas dizem. Porque isso não é verdade, sabiam? O que realmente muda tudo ou não muda nada, fazer alguma coisa muda as coisas. Não fazer nada é que deixa as coisas exatamente onde elas estão. Ou você fica à mercê dos outros, das decisões dos outros. Tá? Então, isso é um outro mito que a gente tem que quebrar. Não é o tempo que muda tudo, não, tá, gente? Somos nós. Porque se a gente não fizer nada, vai continuar tudo do mesmo jeito que tá. E aí perde a graça, né? Essa frase é do Dr. House, tá? Não é tão filosófico assim, mas eu quis brincar um pouquinho com vocês. Somos o que repetidamente fazemos. Olha isso, somos o que repetidamente fazemos. Então, se todo dia eu acordo às 5, faço exercício, tomo banho, 6 horas já estou sentada estudando sobre uma nova legislação que eu estou trabalhando, estudo até 7h30, 8 horas no máximo, acordo meu filho, dou a comida, a minha babá chega, eu saio para trabalhar, olha quanta coisa eu já fiz no meu dia. E isso é praticamente todas as minhas, é a minha rotina de todas as manhãs. Hoje não foi assim. A menina que me ajuda com meu filho falou, olha, Thaís, eu vou ter que chegar um pouquinho atrasada hoje. Eu fiz, não tem problema. Eu adiantei muito meus estudos na semana passada, então hoje eu vou fazer meu exercício, tomar banho, e quando meu filho acordar, eu vou ficar só brincando, até a hora de você chegar. E deu muito certo, saí de casa, ele, tchau, mamãe, traga jujuba pra mim. Né? Fazer o quê? Então, a excelência não é um feito, mas é um hábito. É preciso ter disciplina. Pode doer no primeiro dia, o músculo vai gritar no segundo, mas vai chegar um momento que seu corpo vai entender que aquilo está te fazendo bem. E é para isso, tá, gente? Tem que virar um hábito, tem que você acorda sem o despertador tocar. Porque o seu corpo já está condicionado para aquilo, já está habilitado para aquilo. E aí sim, filosofando Aristóteles. E era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Não esperem que as coisas ao redor mudem para que vocês provoquem uma mudança. Se vocês não tiverem uma mudança de comportamento para gerenciamento do tempo ou para qualquer outro aspecto da vida, vocês vão continuar tendo os mesmos resultados, tá? E aí vem uma coisa muito, muito, muito importante, que eu já falei e vou falar de novo. Isso não vai acontecer de hoje para amanhã. É diário. A gente não tem um corpo sarado do dia para a noite. É um exercício diário. E nesse exercício diário, a gente tem outras atividades que vão contribuir para uma maior efetividade do resultado esperado. Por que esperar, né, gente? Dá para começar hoje, não precisa esperar o dia virar. Dá para começar agora, tá bom? Comprem uma agenda, baixem um aplicativo. Se vocês quiserem, depois eu dou um monte de opções para vocês. O professor Jefferson deu sobre o Trello. O Trello, exatamente. O Trello ajuda muito como ferramenta para gerenciamento do tempo. Tem outras ferramentas que são até mais simples que o Trello e que trazem alguma organização para a sua vida. O Google Agenda ajuda muito. Temos vários aplicativos que você vai anotando as atividades diárias e que você vai marcando o que foi feito e o que não foi feito. E você coloca avisos e ele fica apitando lá para você fazer. Vários tipos de coisa. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu sei que eu falei demais, passei 5 minutos do planejado. Vamos lá? Bom, a galera, né, tá aqui no chat, super elogiando. A Alessandra falou assim, Rosângela, pede para essa maravilhosa disponibilizar esse trabalho pra gente, todo esse material, né? Mando sim, vou mandar tudo. Eu estou finalizando, gente.
Eu estou até um pouquinho atrasada, porque tiveram vários aspectos urgentes nesse mês e acabou tendo que mudar meu planejamento. Meu planejamento já era para estar pronto. Mas eu estou com um livro, um e-book, que é para ser... Acho que agora, setembro, começo de outubro no máximo, eu já devo estar disponibilizando ele. Eu mando para todo mundo, tá bom? Que é justamente falando sobre isso. E aí tem a parte de ferramentas tecnológicas que podem contribuir. Todo mundo elogiando aqui a palestra. Eu coloquei alguns comentários aí no chat para você dar uma olhada, né? Galera falou muito aqui da questão da reflexão. Muitas pessoas se identificaram com tudo que você falou e que já mudaram de hábito. Né? Então, assim, o pessoal aqui elogiando o nosso departamento. Né? Ai, que maravilha! Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Entra no chat, que o Luciano Ricardo, ele é um aluno bem assíduo. A professora Marta, da parte de física, do departamento de física, ela é assídua conosco aqui também, sempre está aqui participando. E assim você percebe, né, que toda essa questão, né, do gerenciamento do tempo, como você falou, né, as pessoas dizem que tempo não é dinheiro, mas tempo é dinheiro sim, né, como você mesmo falou, né, o tempo perdido não volta atrás. Meu pai dizia, né, que a palavra dita, tempo perdido e minha flecha atirada, você não volta atrás. Então é hora da gente começar a gerenciar, e essa questão da pandemia realmente veio mesmo para... Todo mundo repensar, né? Repensar, você misturar trabalho com casa. Gente, tem dia que, meu Deus. É difícil. Por isso que é muito importante você ter uma rede de apoio, né? Eu acho que na pandemia isso para mim ficou até mais claro. Às vezes a gente acha que vai dar conta das coisas sozinhas, porque você quer muito, porque você quer fazer, etc, etc. Mas, na verdade, para você gerenciar a sua vida, muitas vezes você precisa da contribuição de outras pessoas que convivem com você. Então, não é só você, na pandemia, fazer um puxadinho e fazer um escritório improvisado na sua casa, mas é você negociar com todas as pessoas que convivem com você sobre, olha, nesse momento eu preciso de um pouco mais de silêncio, ou durante esse período a mamãe não está em casa, né? E aí você explicar isso com uma criança de 2 anos não é fácil, para mim não foi fácil, eu tive que reorganizar meus horários, né? Eu tive que dar prioridade durante o dia para ele e pegar no trabalho, mas no momento que não é a rotina dele, né, um momento mais de cansaço, enfim, não foi fácil, né, graças a Deus a pandemia já está finalizando nesse sentido, né, as coisas estão voltando ao normal, porém a gente ainda não tem vacina, então tem que ter muito cuidado, mas eu até comentei com as pessoas, né, eu tenho uma grande amiga que ela fez, Thaís, vem, eu tenho sala aqui no meu escritório que está aberto e tal, vem para cá que você fica aqui, você consegue trabalhar. Eu falei, nossa, muito obrigada, porque agora eu voltei a ter mais produtividade e eu consigo ser a mãe que eu quero ser quando eu chego em casa, né, de focar no trabalho. E aí eu consigo ter aquela ideia do monotarefa sendo colocada em prática. Então, gente, assim, às vezes a gente quer, não consegue por uma série de aspectos, peça ajuda. Delegue, fale com as pessoas, monte equipes que contribuam para você chegar aos seus resultados. Você não vai chegar sozinho, né? Então, tem várias coisas aqui que o pessoal está falando. Teve gente que falou, o problema é que hoje em dia tudo é urgente, tudo é importante. Então, na cabeça de alguns isso tem muito aspecto, né? Então, mas o que é importante para você, urgente para você, e aí você começar a ter um controle, né? Isso é muito importante também. Tá? Exatamente. Aqui o pessoal falando, né, uns elogios aqui, olha, a professora Marta falou que, olha, coisas de boa qualidade, utilitárias, devem ser aprendidas, né, e como o departamento de administração está nos oferecendo, se torna imperdível, principalmente pela altíssima qualidade, pela gratuidade dos eventos que a gente vem oferecendo. Obrigada, professora. A Fabiana também disse que aqui a palestra é maravilhosa. Né, cadê o Luciano Ricardo também? Sempre vai estar presente, eles que é fã do Dade. Então, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe, logo no começo desse projeto, justo foi a professora Thaís, que é essa catedrática na gestão do tempo, né? Vira e mexe, ela puxa a minha orelha, né? E aí ela mesmo falou assim, não, nós não podemos deixar nossos alunos ociosos, vamos fazer algo, né? E a gente sentou, eu e ela, pensamos. E a gente pensou pequeno.
E esse... Não, peraí, deixa eu só fazer uma correção rapidinho, tá, gente? Eu falei assim, tá, gente? Gente, Rosângela, o que você acha da gente fazer isso? Aí Rosângela veio, vamos fazer isso. Não foi, Rosângela? Ai, gente, calma. Mas foi assim, tá, gente? Mas foi um grande momento, assim, né? Se a gente pensar em pandemia, assim, o que é que a pandemia trouxe de bom? Isso aqui. Né, essa equipe que a gente formou, a capacidade nossa de delegar, de confiar nas pessoas que trabalham com a gente, e aquela questãozinha que eu e Rosângela temos muito, que é o propósito, né, Rô? Porque não é só ser servidor público, não é só ser professor, é de entregar o que a gente acha que é bacana para a comunidade, para os nossos alunos. É o melhor. É contribuir. O que eu falei muito para Rosângela, eu acho que você vai lembrar, que era assim, Rosângela, imagina todo mundo em casa sem fazer nada. Vai ter gente que vai surtar. A gente tem que fazer alguma coisa, né? E muitas pessoas passaram por problemas, né, gente? Quem não, quem nunca, né? A Alessandra Cardoso, ela faz uma pergunta aqui para você, Thaís. Ela diz assim, existiria alguma técnica para mostrarmos ao nosso chefe que o urgente para ele não é urgente, na verdade? Tem, claro. Você tem que mostrar para ele resultado. E aí, como é que você tem que colocar resultado? Chefe, gente, chefe, nessa palavra mesmo, assim, feia, chefe, só entende uma coisa, número. É número financeiro, ou é número de o quanto você deixou de perder, o quanto você ganhou. Então, o que você tem que mostrar para ele? Você tem que mostrar que aquela urgência que ele considera que é urgência não está trazendo aquele resultado esperado. E que talvez se concentrar em algo que vá dar um resultado maior, será muito mais atrativo para ele. Mas ele não vai entender no blá, blá, blá. Tá? Eu aprendi há muitos anos atrás que gestor que não entende de pessoas, só entende de números, então você tem que apresentar números para ele. E é isso. A gente tem que ter muito cuidado, né, que muitas das vezes também as empresas que elas só esperam números, esses números eles podem subir ou eles podem cair, né? Sim. Dependendo da forma que elas gerenciam o seu maior recurso, que são as pessoas. Olha que legal, essa semana a galera da EJA me marcou uma reunião comigo, começo da semana passada, foi, na segunda-feira. E eles estavam fazendo uma consultoria numa empresa de logística local, uma empresa grande que está expandindo, enfim. E aí eles estavam com dúvida, né, em relação a desenvolver a missão da empresa. Por quê? O proprietário falava assim para eles, eu quero que a missão esteja nela com foco nos meus colaboradores, porque é por meio deles em que eu hoje tenho esse sucesso. Olha que legal. E aí eles estavam com essa dificuldade, a gente conseguiu, eles trouxeram várias ideias e ajustamos as ideias, e dentro da missão da empresa, estava lá que toda a razão dela de ser, não é somente por ela ter tido um capital, né, mas sim pela gestão, pelo empenho, pela colaboração de cada um dos funcionários que ali estão. Eu achei muito massa a gente conseguiu chegar a um consenso e eles apresentaram para a empresa. Isso é muito bacana, porque acho que até fala um pouquinho do que a Thaís Daniele perguntou. Thaís Daniele, acho que foi minha aluna, inclusive, hein? E a cobrança das pessoas pela resposta imediata? É bom que as pessoas saibam que é importante para você. Né? É claro que a gente não vai deixar o nosso trabalho sem o resultado, né? Assim, sem fazer a entrega que se espera dele. Mas o planejamento faz parte disso. Então, quando você planeja, olha, eu vou entregar aquilo para tal dia, porque exige isso. Enfim, eu tenho vários colegas de trabalho que quando dá 5, 6 horas, você manda uma mensagem para ele, aparece uma mensagem assim, estarei disponível novamente amanhã às 6, 7 horas da manhã. Então, eu já entendo o que é importante para ele e eu não mando mensagem fora do horário que ele considera que é adequado. Percebe? Então, é importante você mostrar o que é importante para você, o que é prioridade para você e trabalhar com planejamento. Apresentar o planejamento para as outras pessoas para eles verem quando aquilo vai ser realizado. Tá? Transparência é muito importante. Exatamente. E outra coisa, né? Não só a transparência, como uma questão também que talvez, né, o urgente, né, vamos dizer, não é tão urgente, porque muitas das vezes algumas pessoas têm esse comportamento de achar que tudo é urgente na cabeça dele, né? Existem pessoas assim. Uhum. Existem pessoas assim que é interessante isso.
É interessante isso, Rosângela, porque assim, na cabeça dele é urgente. Por isso que é bom a gente trazer algum relato, alguma coisa científica, né? Mas peraí, por que você acha que é urgente? Aí a gente vai tentar destrinchar aquilo, que é aquilo que você falou também, da gente ver o que a gente está perdendo, deixando de ganhar, e aí vai. Entende? Mas na cabeça do indivíduo é super urgente, né? Exatamente. Então a gente temos que, eu sempre falo que na questão dos argumentos, né? Eles são muito importantes. Só que quando você vai argumentar algo como chefe, você tem que estar muito bem minucioso em relação ao conhecimento dos prós e dos contras. Olha, por que isso aqui não pode ser urgente? Por isso, por isso e por isso. Você chega e coloca os porquês, né? Eu lembro quando eu troquei de orientador na época, eu saí de um cara extremamente dinâmico, Thaís conhece ele, e tive que ir para um orientador, um senhor de 75 anos, que, assim, era um parto para mim toda vez. Então, eu fugia dele que nem o diabo foge da cruz, entendeu? Porque... É incrível, eu sei como é. E aí, quando eu ia, realmente, eu não tinha outro momento assim, não, eu tenho que realmente falar com ele, eu ia armada até os dentes de teoria, e ele batia em cima, eu disse, não, a teoria diz isso, acabou. E aí, você vai querer enfrentar? Se não, se eu assumir esse erro, beleza, eu coloco. Ele dizia, não, tudo bem. Isso, é isso que eu ia falar, ou você relaciona com a qualidade, né? Você, olha, eu posso até entregar, agora nesse tempo, a qualidade... não sei, né? Aí você fala, eu não entrego nada sem qualidade, então peça para outra pessoa. Pronto. E aí o problema resolvido. Exatamente. Que nem a Alessandra falou aqui, né? A Alessandra, ela fala assim, pro dia 29, o cara pede pro dia 20, né? É incrível. É assim mesmo. Mas também tem o contrário, tá, gente? Também tem no serviço público tem muito disso, né? Você tenta entregar algum trabalho e tem várias pessoas que ficam postergando, né? O postergar também é péssimo, né? É tão ruim quanto essa ideia da urgência o tempo todo. Porque a postergação, ela atrasa um trabalho que acaba atrasando vários outros trabalhos. E aí vai deixando cada mais longe o alcance do seu objetivo. Eu não sei o que eu acho pior, viu, Rô? Quem tem esse senso de urgência, né, 24 horas, ou quem fica postergando. Quem foi meu aluno de orientação, principalmente, sabe que eu tenho muito pouca paciência com postergação. Né? Mas no sentido assim, você não quer fazer agora? Você não vai ter tempo? Então calma, relaxa. Faz no próximo. Né? Porque o que acontece muitas vezes? O aluno deixa para fazer o trabalho no último mês, e aí entrega um trabalho, muitas vezes, né, não é uma regra, mas muitas vezes sem qualidade, e aí está o nome do aluno naquele trabalho, está o meu nome, parecendo que nós dois não nos dedicamos o suficiente. Então, se não for melhor, deixa para depois. Eu sempre digo isso. E olha, muito interessante, porque nós temos casos dentro da própria nosso departamento de aluno que está com 10 anos vai terminar. Eu estou com um exemplo agora de uma aluna que eu recebi um e-mail do DA dizendo assim, ó, ou ela defende ou ela perde o curso. E eu mandei para ela, falei, olha, Flor, tá nas suas mãos. Mas o pior é que chega um momento que tem pessoas que elas não conseguem, Thaís, como é que você da área de recursos humanos, explicar, ela não consegue dar o seu melhor. Provavelmente ela não quer dar o melhor dela, ela não está motivada, ela não tem mais interesse, aquilo ali é uma cobrança da sociedade para ter um diploma. Eu sei que no nosso curso tem vários alunos que às vezes têm um estágio muito bom e que ficam segurando o vínculo, né, como aluno para continuar tendo aquele recebimento. Mas não deixa de ser um atraso, né? Você poderia ter outras oportunidades com o diploma debaixo do braço. Normalmente, quando eu vejo pessoas que têm esse tipo de comportamento, tem outros aspectos na vida que estão afetando. Às vezes, uma questão pessoal, familiar, saúde, ou a falta de interesse naquele curso, de ser somente mesmo para cumprir tabela. Então, assim, a motivação ela é muito importante. Né? Você querer algo ajuda a você sair da cama todo dia para realizar. Tá? Isso é muito importante. E assim, gente, não tá afim, né? Eu não gosto de deixar nada pela metade, mas não tá afim, veja o que você quer, né? Aquele primeiro passo que eu falei para vocês, de vocês se conhecerem, e aí traçar o plano, e se tiver que mudar, muda. Não fica perdendo tempo fazendo uma coisa que não te traz nenhum resultado positivo. Não faz sentido. Ah, não, mas eu quero fazer eu vou fazer o que eu quero quando eu tiver 60. Ok, é um plano. Por enquanto você vai fazer o que você tem que fazer e com 60 você vai fazer o que você quer fazer. Massa, esse é o plano.
Quais são os riscos disso? Quais são os riscos? Então, você vai ter que pontuar. Até mesmo se você vai chegar vivo lá ou não, para poder fazer. Tá? Então, pensem. Muito legal, né? Isso é muito importante, você também gostar do que faz, né? Talvez, muitas das vezes, algumas pessoas postergam porque está naquele trabalho por uma questão de necessidade, às vezes ele não teve uma outra oportunidade. Isso acontece. Olha que interessante. Uma vez eu estava no sul de Minas, e ali próximo do interior de São Paulo, e aí eu fui com uma amiga, e ela foi comprar uns salames e uns licor vou te levar a um lugar que é bacana de um cara um suíço, que ele foi executivo de grandes multinacionais a vida inteira, e aí depois do terceiro infarto, ele resolveu pedir as contas, e aí ele gostava muito do Brasil, que ele passou uma época gerenciando uma multinacional aqui no Brasil, aí ele voltou, comprou uma propriedade no interior de Minas muito bacana, e hoje ele vive fabricando salame, uns licor, queijos, e ele disse que era para ter feito isso muito tempo atrás, se ele tivesse feito isso, ele não teria tido esses 3 infartos. Ele disse que quase morreu, e aí, hoje ele disse que hoje ele é feliz. Olha que cada pessoa é impressionante, porque ele falou para mim um dia, assim, a gente conversando lá, ele disse assim, cara, tinha dia, assim, que a empresa pedia coisas, assim, que eu não via minha família, eu passava assim, dentro de casa, eu não convivia com a minha família. Olha que louco. Prioridades, e tomar decisão é muito importante. Eu acho que a gente tem muitas fases da vida, né, Rosângela? Eu acho que em alguns momentos a gente acaba se dedicando mais ao trabalho por questões de interesse, outros momentos a gente para e se dedica à família e tal. E eu acho que isso até acontece com a maioria, mas no mundo ideal, que é difícil, era a gente ter um equilíbrio durante toda a nossa vida. Mas eu entendo, é muito difícil, existem vários aspectos, pressão da sociedade, pressão familiar, e aí a cabeça da gente vai ficando, né? Aí vem pandemia, enfim, então assim, não dá para ter controle sobre tudo mesmo. Mas é tentar buscar o equilíbrio. Então, quando alguma coisa está desajustada, é parar e falar, peraí, calma, isso não está legal, o que é que eu posso fazer? E aí você voltar a ter o controle, né, da sua vida e do seu tempo. Exatamente, é isso aí. Bom, gente, se a gente for falar aqui sobre comportamento, a gente vai ficar a tarde inteira, vamos entrar à noite, né, professora Thaís? Com certeza. Então, gente, eu quero muito agradecer, professora, casa cheia, o chat cheio aqui, galera adorou. Pessoal, no dia 29, vamos ter também uma outra palestra com o professor Carlos Jonathan, também um grande especialista como a professora Thaís, nessa área de comportamento humano. Ele vai estar falando sobre inteligência emocional. Vamos fechar o nosso mês de setembro, porque isso é muito importante, essa questão do equilíbrio das emoções. Estamos vivendo aí essa questão do mês de setembro, que é o mês que fala muito essa questão também do suicídio. E o professor, ele não vai falar sobre isso, claro, mas ele vai falar sobre a importância desse equilíbrio emocional, né, da inteligência, da gente saber se colocar no lugar do outro, tá? Então, conto com vocês no dia 29, as inscrições já estão abertas no CIGA, entre lá, faça as inscrições, a palestra dele vai ser às 19, que é um horário melhor para ele, tá certo? Professora, obrigada mais uma vez. Gente, obrigada, tenha uma boa semana, começamos a semana maravilhosa com chave de ouro, com essa palestra de hoje. Tchau, gente, super obrigada, se precisarem, mandem e-mail e a gente tá sempre por aqui. Tá bom? Boa semana. Eu vou enviar para vocês o material para vocês responderem o questionário e terem a opção de resposta para vocês entenderem lá, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.